Capítulo 123, Missão 3: Procurar no Grande Deserto. Que loucura! Como se houvesse algo para ver aqui. Os mercenários realmente queriam chorar. Nenhum deles jamais quis voltar ao Grande Deserto no 12º andar, mas agora, eles ainda tinham uma missão a cumprir. Encontre o objeto no prazo e se dirijam para o 13º andar. Enquanto isso, atravessarei o Grande Deserto. Os mercenários não tiveram escolha a não ser seguir a ordem dada e como Yonvou lhes dera um curto prazo, eles tiveram que se apressar. Enquanto os observava se espalhar, Yonvou secretamente chamou seus espíritos familiares. Eles saberão imediatamente se há um espião. Quando Yonvou começou a atravessar o grande deserto, o calor e a areia ameaçaram inundá-lo. Mestre! Mestre! Shirpi subiu no ombro de Yonvou. Sim? Por que eles são tão obedientes a você? Eu não tenho certeza. Yonvou evitou a pergunta e acariciou a cabeça de Shirpi. Embora tivesse crescido, ele ainda era jovem e não seria bom para ele ouvir todos os detalhes sujos. O que eles estão procurando? A joia do fogo. Joia? O que é isso? Shirpi inclinou a cabeça para um lado de uma maneira adorável. Algo gostoso. Nossa, sério? Yonvou assentiu aos olhos brilhantes de Shirpi. A joia do fogo seria um doce saboroso para ele, sem mencionar o bem para sua saúde. Darei metade a Shirpi e a outra metade aos espíritos familiares. Os espíritos familiares haviam recentemente batido em uma parede com seu crescimento devido às limitações da pulseira preta e então, Yonvou estava pensando em outras maneiras de fortalecê-los. Eu preciso fortalecer suas propriedades. Ele teve que lhes dar propriedades além das escuras e malignas que já tinham. A joia do fogo era uma boa pedra para o fortalecimento e também era um bom material para a alquimia. Não machucar e a possuir mais dela. Yonvou estava começando a gostar do dragão vermelho por dar-lhe minions suficientes para ajudá-lo a encontrar a joia. Você deve me dar um monte de coisas deliciosas, ok? Por favor? Promete? Eu vou, então não se preocupe. Ei! Espero que sejam realmente saborosos. Shirpi começou a babar, os olhos estavam brilhando como estrelas. Então ele começou a bocejar e piscar os olhos. Estou ficando com sono. Quero dormir. Descanse um pouco. Ok. Você tem que me acordar quando a comida estiver pronta, tá bom? Shirpi assentiu e se espalhou em uma luz azul para entrar em Yonvou. As regras do 12º andar eram diferentes das do 11º andar, onde as bestas lendárias podiam confortavelmente existir. Por causa disso, as bestas lendárias tinham que pegar emprestados corpos dos jogadores e se assimilarem a eles. A energia de Shirpi estava instável devido ao seu surto de crescimento e então ele teve que dormir a maioria do tempo para manter sua energia. E se ele comesse a joia de fogo ainda por cima, precisaria de ainda mais tempo para se ajustar. No entanto, o lugar de descanso de Shirpi era um pouco incomum. A pedra. Está aqui de novo. Yonvou lambeu os lábios, sentindo a pedra ao lado de seu coração. Ele podia sentir os pequenos movimentos da pedra. Não lhe dava energia, nem mesmo fazia nada além de agir como um braseiro para o fogo que a Fênix lhe dera. E agora, também funcionava como abrigo para Shirpi. Ele uma vez perguntou a Shirpi por que ele gostava de descansar na pedra. Shirpi inclinou a cabeça como se não soubesse a resposta. Não tenho certeza. É apenas agradável. Agradável? Sim, é quente e aconchegante lá dentro, então eu adormeço imediatamente. No início, Yonvou pensou que Shirpi se sentia confortável porque também era onde a chama da Fênix estava, mas após observá-lo por um tempo, ele percebeu que a energia de Shirpi se instalou mais rápido na pedra. Era melhor que o circuito mágico. Esse pode ser o porquê da chama da Fênix ter se instalado lá. Os olhos de Yonvou ficaram pensativos enquanto ele tentava sentir a pedra. Eu posso sentir nela pequenas quantidades do vazio também. Os vestígios do tigre dente de sabre estão bem enrolados em torno dela. Ele percebeu que a pedra que ele acreditava ter sido um experimento fracassado estava incompleta.
Ele poderia completá-la com os materiais certos. Talvez as partes das 4 bestas lendárias também possam ser materiais para ela. No entanto, Yonvou não podia deixar uma coisa tão incontrolável e assustadora em paz. Ele não sabia se poderia envenená-lo e ele não gostava do fato de que era o resultado de muitas vidas sacrificadas. Além disso, se ele não podia controlá-la, era inútil. Mas ele ainda não conseguia descobrir uma maneira de se livrar dela e, na verdade, removê-la ficou mais difícil agora que os vestígios das bestas lendárias estavam lá e Shirpin pensava nela como seu abrigo. Devo completá-la ou descobrir uma maneira de me livrar dela. Yonvou estalou a língua para a pedra que se tornara fraca novamente e decidiu parar de pensar nisso por enquanto. Como Shirpia estava usando, provavelmente não machucaria por enquanto. Ele tinha que se concentrar em atravessar o deserto primeiro. Todos os desafios foram concluídos. Você realizou o milagre de atravessar o grande deserto sem uma única pausa. Karma adicional será fornecido. Você recebeu 5.000 karma. Você recebeu um adicional de 3.000 karma. O karma adicional está sendo adicionado ao karma total. Você registrará seu nome no Hall da Fama. Você se recusou a registrar seu nome. Você vai subir para o 13º andar. Yonvou entrou no portal azul. Assim como ele esperava, não foi muito difícil atravessar o grande deserto. Foi quase divertido, como caminhadas, e ele até conseguiu fazer algum treinamento. Embora seus pés afundassem na areia a cada passo e estivesse quente o suficiente para queimá-lo, ele conseguiu aumentar sua resistência física às forças externas e até encontrou uma maneira de aumentar seu elemento do fogo sagrado. Ele também instalou núcleos adicionais, o que significa que ele agora tinha um total de 108. Punch e Dora teriam balançado a cabeça se vissem o que ele estava fazendo. Yonvou olhou para o grande deserto que ele atravessou. Ele estava pronto para ir para o 13º andar sem nenhum arrependimento quando um portal se abriu no ar e um coelho caiu com um plop. Por favor, espere um momento. Era Laplace, o guardião que ele conheceu no 11º andar. Yonvou olhou para ele com uma expressão surpresa, imaginando o que ele estava fazendo aqui. No início, ele se perguntou se havia sido pego, mas balançou a cabeça. Os guardiões da torre estavam restritos pelo sistema da torre e não podiam interferir nos negócios dos jogadores. Então, por que ele estava lá? Yonvou parou de andar e olhou para Laplace. Você está quieto como sempre, pelo que vejo. Você parece ocupado, então vou ser rápido. Yonvou não respondeu. Laplace suavizou o rosto com as mãos, verificando se ele estava sorrindo. Ele não queria ser mal interpretado. Então, satisfeito, ele disse: Jogador, você está indo para o templo das 3 deusas da plataforma, estou correto? Os olhos de Yonvou se estreitaram atrás da máscara. Ninguém gostava de ser rastreado, mesmo que fosse por um guardião. Laplace apenas acenou com o braço como se dissesse a ele para não se preocupar. Não deixe isso te incomodar. Nossa tarefa como guardiões é garantir um ambiente tranquilo para os jogadores. Nunca entraremos no caminho do jogador, ou espalharemos rumores, então você não precisa se preocupar com essas coisas. Yonvou olhou para os olhos vermelhos de Laplace, sem ter certeza dos pensamentos do coelho. Quando ele pensou sobre isso, até mesmo seu irmão teve dificuldades em lidar com os guardiões, especialmente os 12 de elite. Até onde Yonvou sabia, Laplace era um deles. O coelho dos zodíacos coelhos tem muita curiosidade e gostam de enfiar o nariz e interferir nos negócios dos outros. Laplace simplesmente não podia ser confiável. Por que você está aqui? Estou aqui para entregar uma mensagem dos superiores. Superiores? Você pode não estar ciente disso, mas nós, guardiões do zodíaco, temos outro papel como mensageiros dos deuses e demônios. Mensageiros olhos de Yonvou se arregalaram com a resposta inesperada. Estou aqui para entregar as palavras de um demônio. O sorriso no rosto de Laplace de repente caiu e o ar pareceu ficar frio quando uma aura escura começou a se espalhar. Os olhos de Laplace se transformaram em uma cor vermelha escura. Magia?
Yonvou leu a energia exalada por Laplace e franziu a testa. Laplace falou na voz do demônio. Da plataforma 3 deusas, cuidado com a mais velha. Depois que ele terminou de falar, os magi no ar desapareceram e o calor do grande deserto voltou como se nada tivesse acontecido. Os olhos de Laplace ficaram vermelhos novamente. Cuidado com a mais velha das 3 deusas da plataforma? Como assim? E quem é o demônio que enviou a mensagem? Laplace deu de ombros. Eu sou apenas o mensageiro. Não sei detalhes, mas mesmo que soubesse, não posso dizer devido às regras do sistema. Cabe ao jogador descobri-los. Laplace riu enquanto respondia. Yonvou estava perdido em pensamentos. A mais velha das deusas é Urd. Mas por que desconfiar dela? Yonvou ficou irritado. Ele estava prestes a colocar seus planos em ação, mas essa mensagem o fez parar. Porque ele pediu que você entregasse isso para mim. Eu sou apenas o mero entregador. Eu não saberia o que deuses e demônios pensam. Você acha que eles me diriam? Yonvou pensou que Laplace estava evitando a pergunta, mas mesmo com esse aviso, era impossível para ele evitar ir para o 16º andar. Ele não podia confiar cegamente em algum demônio desconhecido. Os demônios eram conhecidos por sua astúcia e ele não gostava que eles estivessem tentando movê-lo como um peão. Ele decidiu ignorar o aviso. Eu estava esperando deixar as 3 deusas da plataforma loucas de qualquer maneira. Ficou claro para ele que eles deixariam o templo em ruínas, tentando levar o filho do deus do sabre de qualquer maneira. Como eu esperava, você não vai ouvir. Espero que siga o seu caminho. Eu cuidei de algumas coisas para você, então ninguém vai incomodá-lo no caminho para o 16º andar. Laplace riu e curvou-se como se tivesse lido os pensamentos de Yonvou. Yonvou passou por Laplace e foi transportado para o 13º andar, onde uma luz ofuscante brilhava em seus olhos. O 13º andar o desafio tem após passar rapidamente por alguns andares. Este é o 16º andar, o portão da roda giratória da vida. Yonvou finalmente chegou ao seu destino. A zona inicial era uma clareira cercada por uma floresta expansiva. Havia 3 caminhos para fora da floresta e os mercenários estavam fazendo uma pausa. Depois de tantas buscas por peças escondidas como a joia de fogo, elas pareciam diferentes de quando começaram. Yonvou jogou seu fogo sagrado neles e disse: me mostre tudo o que vocês reuniram. Sua atitude indiferente nem parecia reconhecer o quanto eles trabalharam duro. Os mercenários pareciam chateados. Isso é como extorsão. Ele não nos trouxe junto para ele poder nos transformar em mendigos, não é? Impossível. Os mercenários não perceberam estarem perto da verdade, mas no final, eles estavam apenas em negação. Capítulo 124, Missão 4. O julgamento do 16º andar está começando. Descrição. Em histórias e lendas, o destino cai sobre todas as criaturas e diz que o mundo é apenas uma das muitas engrenagens nesta máquina. Há muitos nomes para isso: Sociedade Celestial, Fruto do Bem e do Mal, Yggdrasil, e assim por diante. Há 3 deusas neste lugar que cuidam desse destino, girando a roda do destino da vida, medindo os destinos e cortando-os. Elas podem até olhar para o destino de deuses e demônios. Mas pelo seu trabalho incansável, eles não podem mais andar e devem esperar que as pessoas visitem seu templo. Por favor, prestem seus respeitos no templo das 3 deusas da plataforma. Você só pode visitar o templo e fazer uma pergunta, então pense com cuidado. Laplace cumpriu sua promessa e Yonvou não viu uma única pessoa ou guardião enquanto subia ao 16º andar. Yonvou se perguntou se tudo isso era obra de Laplace. Ou aquele demônio estava envolvido? Ele não tinha ideia. Ambos estavam tão interessados nele. Yonvou se sentiu desconfortável com a assistência em vez de grato. Claramente não era algo feito de boa vontade, mas sim com algum tipo de motivação sombria. No entanto, não havia como rejeitar a ajuda, então Yonvou apenas se resignou a ela. O estágio do 16º andar não era tão grande, mas você tinha que ter cuidado ao escolher entre os 3 caminhos para fora da floresta, já que não havia como voltar.
As lendas de Asgard diziam que Urd do passado, Verdandi do presente e Skuld do futuro viviam sob uma árvore chamada Ursprungr. Eles passavam o tempo girando a roda do destino e seus templos estavam sempre cheios de crentes. Mesmo alguns deuses e demônios iam de encontro a elas. Não importa o quão poderoso você seja, você ficará curioso sobre o seu destino. No entanto, essas deusas evitam os deuses e demônios do 98º andar e sempre ficam no 16º andar. Elas estão cercadas de mistério. Mas pelo que eu vi, elas não são nada mais do que velhas avós. As três normas, outro nome para as deusas, eram amadas e odiadas ao mesmo tempo. Se o destino fosse decidido nas estrelas e decisões e oportunidades já estabelecidas em pedra, isso significava que o livre-arbítrio e a capacidade de mudar a situação não eram possíveis. Esse pensamento fez alguns jogadores que queriam se tornar deuses perderem a motivação, já que apenas os escolhidos poderiam se tornar deuses. John Evo fora um deles. Houve até mesmo um famoso incidente envolvendo ele que fez das três deusas as chacotas da torre. A maioria das pessoas procurava conselhos das três normas antes de subir ainda mais na torre. No entanto, Ionvo não estava tão interessado. O destino era algo que já estava decidido, mas não significava que ele estava preso a isso. Aconteça o que acontecer, meu objetivo nunca mudará. Era por isso que ele estava pronto para destruir o templo e ignorar o conselho do demônio. Você adquiriu 182 joias de fogo. Você adquiriu 35 cristais de gelo. Você adquiriu 91 rosas do campo nevado. Com a ajuda dos mercenários, Ionvo conseguiu coletar todas as peças escondidas e as guardou todas em sua bolsa interdimensional, um presente que Baal lhe dera antes de deixar o 11º andar. Apesar de ser pequena em tamanho, era um artefato bastante caro. É bom porque é como um depósito. Ionvo se livrou de tudo do 12º andar e ele a encheu com as peças escondidas de valor inestimável. Os mercenários pareciam melancólicos enquanto observavam os itens que haviam procurado tão meticulosamente serem tomados bem debaixo de seus narizes. Ionvo simplesmente os ignorou e colocou a bolsa em volta da cintura. Se estiverem prontos, vamos começar a nos mover agora. Todos os mercenários suspiraram com suas palavras, embora o fogo sagrado tivesse curado suas condições mentais e físicas. Após inspecionarem suas armas, eles olharam para Ionvo para obter mais instruções, já que não sabiam do que se tratava a missão. Onde está a base do Xiongvado? Como sabia que tinha apenas 3 templos no 16º andar, eles não conseguiam imaginar onde estaria a base. Ionvo respondeu como se não fosse grande coisa. É no templo de Skuld. Todos estavam chocados. Naquele lugar. Você está dizendo que estamos prestes a atacar um templo. Os mercenários ficaram todos horrorizados e alguns até gritaram. Um templo era um lugar sagrado e sujá-lo era como provocar a raiva de seu Deus. Por quê? Algum problema? Isso não faz sentido. Mesmo que as 3 normas não saiam do 16º andar, elas também são seres divinos. Se as deixarmos com raiva, elas definitivamente nos punirão. Não. Vocês não precisam se preocupar com isso. Elas só podem dizer o destino de alguém, mas fisicamente nada podem fazer. Elas não podem se mover. Elas eram chamadas de 3 deusas da plataforma porque não podiam mover as pernas. Com grandes poderes vieram grandes consequências e essa era uma delas. Era assim que o sistema da torre funcionava. Era também por isso que os guardiões não podiam interferir nos assuntos dos jogadores, embora pudessem se mover livremente pela torre. No entanto, os mercenários ainda estavam assustados. Rejeitar esta missão é uma quebra de contrato, então vocês terão que assumir a responsabilidade e a penalidade. Ionvo tirou alguns dos contratos dos jogadores de sua bolsa interdimensional e os assinou. Baal já esperava que alguns dos mercenários se recusassem e lhe deu os contratos. Em troca das altas taxas cobradas, os mercenários prometeram fazer qualquer coisa que o dragão vermelho lhes ordenasse.
E eles até se comprometeram com o nome de um demônio, o que significava que se eles quebrassem o acordo, suas almas estariam vinculadas ao demônio e eles sabiam exatamente o que isso implicava. Eles não tinham escolha a não ser seguir as ordens de Yonvou. Além disso, eles já estavam aqui e não podiam fugir rápido o suficiente de Yonvou. Vamos indo. Os mercenários nervosos seguiram Yonvou para a floresta. Você escolheu o caminho para o Templo do Futuro, Skult. A floresta era vasta, então era fácil para um grupo de 250 cabeças se mover. No entanto, os mercenários se sentiam muito estressados e nervosos. Eles tentaram encobrir com sua intenção assassina e Yonvou amplificou com seu poder mágico. Qualquer um que se deparasse com eles pensaria que eles pareciam guerreiros indo para a batalha e prontos para morrer. O que é aquilo? Dragão vermelho. Mas por que o dragão vermelho? O caminho para o templo ficou caótico quando as pessoas, esperando sua vez de entrar, ficaram tensas com a presença do dragão vermelho que Yonvou e a equipe 2 não se deram ao trabalho de esconder. Eles caminharam pelo caminho com confiança, como se mostrassem que ninguém poderia impedi-los e se alguém o fizesse, eles se arrependeriam. Os crentes e os visitantes tinham que sair do caminho porque a reputação do dragão vermelho como o clã mais forte era muito grande. Liderados pela Rainha do Verão, eles controlavam a torre e ninguém queria ficar no lado ruim deles. Os apóstolos de Skult ficaram frenéticos e os sumos sacerdotes rapidamente correram para fora. Porque o dragão vermelho está aqui. Eu não sei qual seu objetivo, mas esta é a residência de uma deusa. Por favor, guardem suas armas. O sacerdote principal inclinou a cabeça trêmula. Ele era do alto escalão, mas mesmo ele não podia ficar firme contra as auras de dragão vermelho e Yonvou. Yonvou mal olhou para o sumo sacerdote, olhando além dele para o templo. Era redondo com muitos minaretes de mármore e exalava uma aura sagrada. Era completamente diferente da aura da pulseira preta. Ele ignorou sua pulseira que vibrava e olhou para o sumo sacerdote impassível. O sumo sacerdote se encolheu e recuou. Ele havia recebido a bênção de uma deusa, mas sentia que seria esmagado a qualquer momento ou que algo surgiria do abismo e o arrastaria para dentro. Era um sentimento que ameaçava engoli-lo. Você está dizendo isso porque não sabe o motivo de estamos aqui. Com as palavras de Yonvou, o sumo sacerdote endureceu. O que você está? Se você não sabe, significa que eles estão nos subestimando, já que te enviaram. E se você está fingindo não saber, eles ainda estão nos subestimando. Como devo interpretar isso? Yonvou não tinha nenhuma inimizade com o Templo Skult, mas também não era como se eles fossem bons amigos. Já que ele estava aqui em nome do dragão vermelho, quanto maior a luta, melhor. Quanto mais eu destruir este lugar, com mais velocidade a história vai se espalhar até chegar aos ouvidos do Xiongvado e do Deus do Sabre. Yonvou liberou a aura que estava escondendo e o vento chicoteava ao seu redor. Os apóstolos e sacerdotes que haviam saído para dissuadi-lo ficaram pálidos e caíram no chão. Os crentes e visitantes rapidamente começaram a fugir, gritando. No meio da confusão, Yonvou puxou o vidro e a balançou. Yonvou havia escolhido o templo como seu inimigo e assim, a espada ficou mais forte à medida que os apóstolos, sacerdotes, visitantes e crentes também eram reconhecidos como seus inimigos. Ele tinha uma quantidade colossal de poder mágico graças às 4 bestas lendárias e ventos fortes o cercavam como se estivessem rasgando o céu. Os ventos lançaram o telhado do templo para longe. O templo era protegido por muitos feitiços e defesas, mas nenhum funcionou. Os apóstolos, sacerdotes e visitantes olharam para o templo destruído com a boca aberta. Eles ficaram tão surpresos que não conseguiram mover o músculo. Os mercenários entraram no templo destruído, desarmando os guardas facilmente. Yonvou o seguiu. Os sumos sacerdotes e apóstolos correram para ele com avisos e ameaças, mas ele os ignorou e foi direto para a 13ª sala. Ele forçou a porta a se abrir e lá estava. Continua no próximo vídeo.